Olá pessoal, sou o professor Leandro Costa Longa e nesse canal a gente conversa sobre tecnologias sustentáveis, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu estou há algumas semanas atrasados em débito com vocês, sem postar vídeo, em virtude de problemas de saúde, mas agora está tudo certo e a gente tem alguns assuntos aí engatilhados para conversar com vocês. O assunto de hoje é sobre criptomoedas. Será que de fato as criptomoedas são prejudiciais ao meio ambiente? Vamos ver isso depois da vinheta. Pessoal, as criptomoedas têm sido muito criticadas pelo exagerado consumo de energia e o consequente impacto ambiental disso. Inclusive, elas foram banidas em alguns países do mundo. O objetivo desse vídeo é apresentar para vocês alguns dados, comparar e ver se realmente isso é um problema para a gente ou não. Mas antes da gente falar sobre criptomoedas, é importante entender o conceito do que é uma moeda e, obviamente, o que é dinheiro. São conceitos diferentes. Por que a gente gasta tantas horas do nosso dia trabalhando em troca de um punhado de papel? É porque esse papel, nós acreditamos que nele há algum valor e que esse valor pode ser convertido em bens e serviços que atendam à nossa necessidade futura. Para isso, é muito importante nós confiarmos em quem emite aquele papel, ou seja, um governo, um banco central. E nem precisa ser papel, pode ser algo 100% digital, o que importa é o númerozinho lá na nossa conta bancária. Dinheiro é a confiança, basicamente confiança escrita em moedas. Na Mesopotâmia, 4.000 anos atrás, isso era feito com pedaços de argila. 500 anos atrás, isso era feito com moedas de metal raro, ouro, prata, bronze. Mas hoje em dia não precisa ser mais assim. O que é importante ressaltar aqui é que o dinheiro ele só vale o que outras pessoas darão em troca por ele. Eu estou falando daquela conversão que eu disse lá atrás, o punhado de dinheiro se convertendo em produtos e serviços que nós vamos precisar no futuro imediato. Se a gente voltar 500 anos atrás, lá no Império Inca, eles tinham muito ouro, mas eles não davam ao ouro o mesmo valor que nós dávamos. O ouro era apreciado simplesmente pelos fins estéticos, o ouro, a prata e assim por diante. Lá a unidade de valor era o trabalho. Mas aí vieram os exploradores espanhóis e viram que naquela região havia uma montanha de metal raro, de prata. E eles extraíram mais de 56 milhões de quilos de prata da região onde hoje é a Bolívia. Por que eles fizeram isso? Os incas não entendiam, claro, mas prata para eles era moeda, era reserva de valor, era unidade de cálculo, sobretudo era poder. Poder portátil e transferível. Acontece que quando você aumenta de forma exagerada o volume com que aquela moeda circula no meio de consumo, sem aumentar a contrapartida em produtos, há um excesso de oferta dela e, consequentemente, ela perde o valor. Isso, hoje na economia, nós chamamos de quantitative easing. Seria o equivalente a imprimir mais dinheiro. E foi isso que aconteceu com os espanhóis 250 anos atrás, quando eles começaram a minerar toda aquela prata. Simplesmente, ela perdeu valor. Um outro tópico que precisa ser abordado antes da gente falar da sustentabilidade é porque o dólar é considerado a moeda internacional. Olha, pessoal, antes da Primeira Guerra, o câmbio ele era fixado em metal raro, mais especificamente no ouro, o que nós chamamos de padrão ouro. No início do século XX, a principal moeda do comércio era a libra esterlina, lá do Reino Unido. Ela era usada em mais de 80% das reservas mundiais que ficam nos bancos centrais. O ouro, a prata, são metais raros e finitos. Não dá para a gente fabricar mais. Dinheiro, sim, nós conseguimos imprimir mais. E essa prática é relativamente comum nos governos quando há um desequilíbrio fiscal, quando a gente gasta mais do que a gente arrecada, por exemplo, para financiar uma guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, o dólar teve uma ascensão
muito grande frente às outras moedas, em especial a Libra. Isso porque os Estados Unidos ele não foi diretamente impactado na Segunda Guerra, ele não foi bombardeado como as outras nações europeias. Então ele conseguiu ser o grande credor da Europa e vender os insumos necessários. Consequentemente, os Estados Unidos chegou até 70% da reserva de ouro do mundo. Rapidamente, 60% das dívidas do mundo foram contraídas em dólar. Em 1944, as principais economias do mundo, cerca de 144 países, firmaram um acordo conhecido como Bretton Woods. Qual que era o objetivo desse acordo? Pois bem, estava havendo uma guerra cambial e vários países estavam desvalorizando artificialmente a própria moeda para ganhar competitividade na hora de exportar os seus produtos. Em virtude disso, essas nações concordaram em atrelar, fixar a sua moeda ao dólar, desde que o dólar fixasse ao ouro. Afinal de contas, eles eram, naquela época, a maior economia e a maior reserva de ouro do mundo. Mas isso não durou muito tempo. Em 1971, depois de uma desorganização da economia americana, o presidente Nixon decretou o fim do padrão ouro, ou seja, a partir daquele momento, o dólar não mais estava indexado ao ouro, e sim deveria ser indexado na confiança ao governo americano, na transparência de sua economia, ou seja, ele decretou na prática o fim do acordo de Bretton Woods. Mas aí era tarde demais, o mundo já estava acostumado a usar o dólar como moeda internacional, as commodities já eram indexadas em dólar e assim ficou. Bom, vamos agora falar do impacto ambiental das moedas. Importante saber que todos os métodos de armazenamento de valor têm algum custo ambiental a ele. Por exemplo, a produção de uma nota de dólar, independente se é de $1 ou de $100, tem associado a ela um custo de 29 centavos de dólar equivalentes à emissão de CO2. Eu sei, é estranho a gente fazer essa conversão de valor monetário em CO2, mas o estudo que eu busquei como referência faz isso. Fica comigo que mais na frente você vai ver outras formas de medir isso. Já uma nota de euro é em torno de 36 centavos de euro. Isso porque a composição dos materiais do papel moeda dessas duas moedas são distintos. Agora, se a gente pegar todo o ciclo LCA, o ciclo de análise de vida do dólar, esse valor sai de 29 centavos para a produção da nota de dólar e vai para 2 dólares e 20. Estou falando de emissões equivalentes a 2 dólares e 20. O que é o ciclo completo? É aquilo que considera desde a produção dos materiais que vão de fato ser empregados na confecção da nota de dólar, a sua operação, ou seja, levar isso para os bancos, para o caixa rápido, usar no comércio, até o seu descarte e reciclagem. Para efeito de comparação, estima-se que uma única moeda da criptomoeda Bitcoin tem um custo de 70 dólares em termos de CO2 liberado. É muito desproporcional. 2 dólares e 20 contra 70. Acontece que o volume em circulação de bitcoins em dólar também é muito desproporcional. Então, se a gente somar tudo, a gente pode dizer que o impacto ambiental das moedas de dinheiro de dólar é de 12,9 bilhões contra 1,13 bilhão de bitcoins. Observe esse gráfico. Nós temos aqui em torno, então, do 0,03 para a produção de uma nota de dólar, 2,17 para a parte da operação, que sem dúvida é a maior parte. Na questão do fim do ciclo de vida, na verdade é negativo por conta da reciclagem, totalizando então 2 dólares e 20. Esse estudo foi feito pelo The Fletcher School da Tufts University. Bom, e da onde então eles tiraram esse custo de 2 dólares e 20? Bom, eles tiraram aqui da quantidade de água que é utilizada para confeccionar essa nota de dólar, da quantidade de energia, das emissões por quilowatt, custos de combustível para você transportar esse tipo de material físico, que é o papel moeda, e também outros custos relativos ao tratamento de resíduo. Já um outro estudo de 2018 aponta que, se a gente comparar o papel moeda cash, isso aqui está falando de euro, tá? Com o cartão de débito, a gente tem aqui, se a gente pegasse 10,6, que é igual para os dois, a gente está dizendo que
o papel gera mais CO2 no seu ciclo completo do que o cartão de débito. Então, quer dizer, o dinheiro digital pode ser uma solução. Bom, e como é que fica a comparação de uma criptomoeda contra um sistema desse digital, né, de pagamento digital, como o Visa, seja ele débito ou crédito? Olha só, uma única transação de Bitcoin, de acordo aqui com estatística 2022, gasta 2.264 kWh. Para realizar 100 mil operações no sistema Visa, gasta-se só 148 kWh. Então é muito desproporcional o consumo de energia da principal criptomoeda, que é o Bitcoin. Mas o Bitcoin não é a única. São mais de 4.500 criptomoedas disponíveis. Nós temos Ethereum, a Tether e muitas outras. Nós vamos falar no final desse vídeo as principais criptomoedas verdes. Será que existem? Antes é preciso dizer por que se gasta tanta energia com as criptomoedas. Como que funciona esse processo? E para isso é importante entender o que é a mineração. Mineração é o processo da gente gerenciar essas transações e também criar novos bitcoins. Como isso acontece? Quando há uma transferência de valor de uma pessoa para outra, uma rede descentralizada chamada de blockchain vai validar através de desafios matemáticos, algoritmos complexos, se aquela transação é válida. Se for válida, ele vai registrar isso no blockchain. Esse processo de mineração envolve a resolução de problemas computacionais relativamente complexos, consequentemente, um esforço computacional grande, e é por isso que gasta-se energia. O primeiro minerador a conseguir resolver esse desafio, ele na verdade ganha o direito de registrar, e com isso ganha uma recompensa em Bitcoin. Acontece que é uma competição, e vários mineradores estão ao mesmo tempo tentando resolver aquele desafio primeiro. Ou seja, há um grande desperdício de energia nesse processo. Além do mais, esse processo estimula a competição. Um computador, para ser rápido o suficiente para conseguir resolver esse desafio, precisa ser um computador altamente especializado e de último modelo. O que acontece com os computadores mais antigos? Simplesmente são descartados. Então, além da energia, tem a questão também do lixo eletrônico associado a essa atividade. Então, de modo geral, por que as criptomoedas são ruins para o planeta? É uma questão de escala e de eficiência energética. Existem muitas criptomoedas que são mais eficientes do que o Bitcoin. O Bitcoin ele usa um esquema de prova de trabalho, ou POW, Proof of Work, que é o que eu já havia explicado. Uma competição para resolver um desafio computacional complexo, o primeiro a resolver valida essa transação e ao validar essa transação, ele recebe uma recompensa em Bitcoin. Existem outros métodos de trabalho, como a prova de armazenamento e a prova de participação. Essas são técnicas computacionais mais modernas e mais econômicas, utilizadas em criptomoedas consideradas mais verdes, ou seja, mais eficientes energeticamente. Ok, Leandro? Mas de fato, o quanto de energia gasta-se com essa atividade de mineração de Bitcoin por ano? Olha, tem um estudo aqui da Universidade de Oxford que mostra que em 2021 gastou-se em torno de 130 a 131 terawatts-hora de energia. Isso é o mesmo do que um país como a Suíça ou a Argentina. É muito. A pergunta que deve ser feita é, bom, há alternativas? Claro que há. Existem diferentes tecnologias de validação das transações de criptoativos. A prova de trabalho, o Proof of Work, é um deles e é ineficiente. Esse problema da eficiência dos algoritmos das criptomoedas é tão sério que agora, mês passado, em janeiro de 2022, o vice-presidente da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários pediu que as criptomoedas deixassem de utilizar o esquema de prova de trabalho em detrimento do esquema de prova de participação, que é um pouco diferente, onde o estímulo não é pela competição, mas sim uma distribuição mais igualitária entre os vários mineradores com base
enquanto eles possuem daquele criptoativo, ou seja, a ação dele, o stake, proof of stake. Chegamos à pergunta então, existem criptomoedas verdes? Olha, sempre haverá algum tipo de gasto energético para gerenciar isso. Mas existem opções muito melhores. Vamos ver elas. Para chegar nessa seleção, eu li um monte de sites. Eu não sou economista, não sou especialista em criptomoedas. Então eu li um monte de site aqui para ver a opinião deles e fazer uma seleção para vocês do que eu considero ser as criptomoedas mais interessantes na questão da sustentabilidade. Para você ter uma ideia aqui, vamos usar uma outra unidade de medida. Vamos falar de quilowatts-hora. Tá? Para você fazer uma transação com uma moeda chamada IOTA ou IOTA, gasta-se 0,0001 kW por transação. Lembrando, um Bitcoin gasta 2.200 de lavar e bordoada kWh. Então, estou comparando 0,0001 com 2.200. Então, IOTA, do ponto de vista de eficiência energética, é muito boa. Uma outra aqui, a IOSIL, ela é 66 mil vezes mais eficiente do que o Bitcoin. Então, é 2.200 dividido por 66 mil. A Nano usa também 0,0001, parecido com a IOTA. A Stellar já usa um pouco mais, 0,007. Porém, ela promete ser neutra em carbono até 2030. A Ripple, que agora é XRP, ela também utiliza 0,0079. A Chia, 0,023 e a Cardano, 0,5. Porém, falar só de eficiência energética, eu acho que é um desperdício. A gente pode utilizar, na verdade, as criptomoedas de maneira muito mais integrada a valores econômicos, reforçando o que a gente viu lá no começo desse vídeo sobre a história do dinheiro. Moeda e dinheiro são conceitos distintos, são usados de maneira intercambiada, mas são distintos. Então, por exemplo, existe uma moeda chamada SolarCoin. Qual que é o objetivo dessa moeda? Ela associa as moedas à produção de energia renovável solar verificável. Ou seja, quanto mais energia é produzido, maior é o número dessas moedas disponíveis. Consequentemente, há um estímulo à produção de energia para você obter essas moedas, na proporção de um solar coin para cada megawatt-hora de energia gerado a partir de painéis solares fotovoltaicos. Uma outra moeda é o Power Ledger. Qual é o objetivo dessa Power Ledger? Ela, na verdade, não é uma moeda independente, ela é um token do Ethereum, e essa moeda está integrada a uma empresa de mesmo nome, chamada Power Ledger, que permite você fazer a transferência da energia renovável entre diferentes entes. E para isso, ela utiliza essa moeda dentro da sua plataforma. Uma terceira opção é a moeda chamada Algorand. Essa moeda ela foi criada por um professor de computação do MIT, o Silvio Micali, e o compromisso dela é ser negativa em carbono, ou seja, na verdade ela vai ajudar a limpar o meio ambiente. Em vez de emitir, ela vai ajudar a limpar. E como é que isso é feito? Isso é feito em parceria com uma empresa chamada Climate Trade. A Climate Trade ela rastreia essas questões das emissões de carbono pelas várias indústrias. A quarta moeda que eu selecionei é a Green Trust. Qual que é o bacana da Green Trust? Ela também é neutra em carbono e para cada 350 transações nessa rede, ela se compromete a plantar uma árvore. Além dela ser neutra, com o plantio de árvores, ela torna-se negativa. O compromisso dela é não só ela ser neutra, como ela ajudar o mundo inteiro a ser neutro em carbono até 2050. A quinta moeda que eu selecionei para vocês é o BitGreen. Essa é a alternativa verde do Bitcoin. Então o que ela tenta é recompensar o usuário a tomar iniciativas mais amigáveis aí ao meio ambiente, né? Ela vai recompensar o pessoal aí que dá uma carona solidária, bebe um café mais sustentável e feito em fair trade, ok?
Então é isso, pessoal, vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês busquem mais informações sobre essas criptomoedas que eu falei verdes, né, e que deem preferências a elas, se esse é o teu lance, se é isso que você gosta de investir. Um abraço e até o próximo vídeo.